Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise rápida é sobre o Corinthians do técnico Vitor Pereira, um time que está cada vez ficando mais com a cara do seu treinador, que já levanta até o debate que você viu aí na thumb, se ele não é o melhor dos técnicos portugueses que estão atuando no Brasil. Uma indagação tanto quanto curiosa, já que a gente tem Abel Ferreira, treinando no futebol brasileiro, além do Luiz Castro, treinadores até com mais bagagem, mais lastro do que o Abel, internacionalmente falando, mas o Abel, pela longevidade que tem aqui, ainda ficaria com o Abel, mas o Vitor Pereira já fazendo um excelente trabalho no Corinthians, colocando ele onde pouca gente imaginava antes do Campeonato Brasileiro começar, que vem de uma grande goleada aí na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. Ao que tudo indica, vai brigar até o final pelo título brasileiro, mesmo sem ser um dos favoritos pelo elenco não tão recheado que tem, mas com ótimas alternativas, não é mesmo? Então vamos lá, se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, se não com esse vídeo, com outros que tem aqui no canal. Você está sempre convidado a navegar. Espero conquistar não só a sua inscrição, assim como o like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, principalmente se você for corintiano, no caso desse vídeo específico, e também sua sugestão de temas para próximos vídeos, beleza? Então vamos pegar aqui a nossa prancheta e abrir nossas anotações, porque tem muita coisa para falar sobre esse time do Corinthians. E a primeira grande sacada que o Vitor Pereira teve foi perceber que ele teria que dosar a utilização dos veteranos do elenco e não colocar todos os jogadores com história, que são ídolos no time, para jogarem juntos sempre. Por isso há uma mescla com vários jogadores das categorias de base do clube e até certo ponto um revezamento da utilização desses grandes nomes. Nem todo mundo joga junto sempre, é até difícil cravar qual é a escalação do Corinthians. Mesmo que seu elenco possua vários jogadores que estiveram na seleção brasileira, são 5, o Cássio, o Fagner, o Paulinho, o Renato Augusto e o William, mas nem todos podem jogar juntos sempre, Esse era o grande desafio do Vitor Pereira, fazer um time muito vitorioso, um elenco vitorioso, vários jogadores identificados com o clube, com a torcida, jogarem todos juntos e formarem um time vital, e ele encontrou essa saída, mesclar a utilização desses jogadores. Não vou cravar um 11, por isso até nessa análise eu quero que vocês prestem atenção mais nas funções dos jogadores do que aos nomes. Mas a gente pode cantar aqui uma escalação e as suas respectivas alternativas, O Cássio é o goleiro titular. O Fagner deve seguir como titular da lateral direita, mas ele passou muito tempo machucado, então o Rafael Ramos jogou por aqui. O Mantuan jogou por aqui também, apesar do Mantuan ser mais utilizado até como ponta. Mas o time também tem o João Vitor, que esse parece ser mais titular, apesar da presença do Gil também no elenco, e o Raul Bicalho, que também disputa a posição, mas leva um pouco de vantagem em relação ao Robson Bambu. Na lateral esquerda depende da estratégia. Pode jogar o Piton, que é um lateral mais ofensivo, pode jogar o Fábio Santos, que se contém um pouco mais e até ataca por dentro. A gente vai explicar as diferenças da utilização desses dois jogadores. O Bruno Melo também já apareceu por aqui. Aqui no meio campo, você pode ver um desenho com um volante, com dois volantes. Normalmente é um 4-3-3, mas com um dos jogadores do meio campo encostando mais nesse primeiro volante, que pode ser o Cantilho, pode ser o Duqueiroz, pode ser o Rony. Nessa segunda posição pode ser o Maicon. O Paulinho está lesionado nesse momento, mas é um potencial titular também. Renato Augusto pode jogar em uma dessas posições. Juliano. Então, aqui no meio campo realmente está muito recheado de opções. O corintiano aí pode até me ajudar nos comentários a tentar cravar um 11, qual é o 11 titular da equipe do Corinthians, beleza? O Mantuan ou o Adson podem jogar pelo lado direito, o William é o titular do lado esquerdo, mas quando ele está fora, quando é preservado, pode jogar o Mosquito, pode jogar o Roger Guedes por aqui também, ou o Roger Guedes pode jogar centralizado, assim como o Júnior Moraes, que também veio para o Corinthians. Esse time ainda vai receber o Yuri Alberto, que pode implicar aí também numa mudança de estratégias ou numa mudança de preferências de escalação do Vitor Pereira, beleza? Mas como eu disse, esse time quase sempre joga no 4-3-3 e a saída de bola quase sempre busca o corredor central, para atrair a marcação para o corredor central, fazer com que os adversários realmente se foquem nesses jogadores que estão centralizados, mas o foco das jogadas é pelos lados. Então o time acumula bastante jogadores aqui por dentro, atrai a marcação por dentro para deixar os dois laterais por fora um pouco mais livres.
Assim que se atrai a marcação, a válvula de escape é uma das laterais, a direita ou a esquerda, não importa, mas há algumas diferenças entre atacar por um lado e atacar pelo outro. No lado direito, o Renato Augusto ele fica muitas vezes como base da jogada para poder dar mais liberdade para o Fagner atacar. Inclusive as jogadas de linha de fundo são muito mais presentes, muito mais frequentes com o Fagner do que do lado esquerdo, por exemplo. Assim como ele fica do lado das jogadas, as associações, né, são muito vistas pelo time do Corinthians. E aí quando a gente vê o time atacando pelo lado direito e fazendo essas jogadas de linha de fundo, o Corinthians costuma entrar na área com 3 a 5 jogadores. Os 3 atacantes, mas os 2 meias, que se não atacarem a área especificamente, ficam aqui no mínimo na entrada. E aí os outros jogadores fazem esse posicionamento. Fica aqui um lateral de base, um volante na frente do trio, e esses 5 jogadores aqui, ou na iminência de entrar na área, ou já dentro dela quando a jogada é de linha de fundo pelo lado direito. Voltando para o lado esquerdo, porque a jogada mais tentada pelo Corinthians, ainda assim, é a inversão do lado direito com o lado esquerdo, principalmente buscando o William, ele que é um jogador muito bom no 1 contra 1, quase sempre está aberto contra o lateral do adversário, principalmente quando joga o Fábio Santos, porque ele encosta um pouco mais no meio de campo, dá um pouco mais de liberdade para o jogador que atuar por aqui, que pode ser o próprio Renato, pode ser o Juliano ou até mesmo o Paulinho. Então, com o William tendo mais essa possibilidade de driblar no 1 contra 1, trazer para dentro, finalizar aquele chute cruzado de pé direito que a gente sabe desde os tempos, né, de futebol europeu, no Chelsea, né, ele é muito bom jogador, na seleção brasileira também. Mas quando joga o Piton na lateral esquerda, aí o William precisa jogar num espaço mais entre linha. Inclusive a entrelinha normalmente ela é composta por um ponta e um dos meio-campistas, por isso que fica aqui mais essa função de um segundo meia ser uma espécie de segundo volante, ficando mais próximo do primeiro homem de meio de campo. Isso quando a jogada acontece pelo lado esquerdo, principalmente quando o Piton está por aqui e o William é esse jogador que fica mais entre linha, e quando acontece pelo lado direito também, com o ponta pela direita ficando por aqui e o lateral passando, dando essa amplitude. Então é sempre bom revezar. O Vitor Pereira tem esse plano de jogo, né? Sempre colocar ou um meia ou um ponta, os dois juntos, não, da mesma posição não. Se um ponta está aberto, o outro está por dentro. Se um meia está mais recuado, o outro já está um pouco mais próximo do gol. Então, falando inclusive de setor entre linha, quando o time tenta atacar pelo corredor central, geralmente quem vem buscar essa bola é o centroavante. Por exemplo, o Duqueiroz está aqui jogando no meio campo, na posição de primeiro volante, ele faz um passe e aí quem tiver ali na frente, o Roger Guedes principalmente, pode recuar para poder fazer essa posição entre linha. O ideal é que o 9 venha buscar o jogo para abrir espaço das chegadas dos meio-campistas, porque se ele atrai um zagueiro, vai sobrar esse espaço, principalmente o Paulinho, né, se aproveita muito desse poder de infiltração que ele tem quando ele joga. E aí quando não é o Paulinho, é outro jogador, é o Juliano, enfim, a gente já falou aqui as opções que tem o Corinthians, inclusive no meio-campo, são várias para poder fazer esse papel. Falando agora um pouco de fase defensiva, o time aplica pressão pós-perda, né? Quem está mais perto da bola induz o passe principalmente pelos lados. Aqui eu faço questão de colocar a linha defensiva e os dois volantes do adversário para a gente explicar como é feita não essa pressão pós-perda, mas principalmente essa marcação em bloco alto da saída de bola do adversário. Como é que se posiciona o Corinthians? Bom, os pontas ficam marcando os passes dos zagueiros para os laterais, por isso que a induzão é sempre pelas laterais. O centroavante fica atento ao passe de um zagueiro para o outro. E esses dois meias ficam aqui coladinhos aqui nos volantes, para caso eles tentem passar, eles interceptarem, já restatarem um ataque. Nos dois lados isso acontece. Então, são pontas marcando a linha de passe de zagueiros para laterais, centroavante marcando a linha de passe de um zagueiro para o outro, meias marcando a linha de passe dos zagueiros para os volantes. Deixa a defesa do adversário muito encurralada, deixa os zagueiros do adversário muito sem ter o que fazer. É uma pressão absurda
que aplica o Corinthians sem bola nesse ataque mais pra frente. É uma nuvem de jogadores que pressiona muito alto no campo de ataque, beleza? Bom, em bloco médio, quando o time recua um pouco mais as linhas, ele varia o 4-1-4-1 para o 4-4-2. Como isso acontece? Dependendo de quem é que sobe para poder ajudar o Roger Guedes ou quem estiver jogando ali de centroavante nessa primeira pressão. Então a gente tem aqui, vou deixar a bola aqui, tá? A gente tem aqui um 4-1-4-1, que é a forma clássica que o Corinthians se defende até por naturalidade, né? Por natureza. Por jogar no 4-3-3, naturalmente recuar seus dois pontas para uma segunda linha de 4, juntamente com os dois meias. Aqui o primeiro volante é muito importante, porque ele vai fechar todos os espaços, né? Os buracos que o time venha a ter. Então, se quem ajuda o centroavante é um meia, o volante sobe uma linha, se forma um 4-4-2. Se quem ajudar for um ponta, o lateral sobe, o zagueiro abre e o volante também recua. Quando a gente falou inclusive de pressão pós-perda, indução das jogadas pelos lados, é porque o lateral ele tem muita permissão para poder desgarrar da linha defensiva e fazer esse avanço para poder marcar de frente, porque ele sabe que vai ter uma cobertura do zagueiro, ele sabe que vai ter essa cobertura dos volantes. É um movimento realmente muito coordenado e que precisa muito ser trabalhado, porque na subida de um jogador, outros dois precisam fazer movimentos. Na verdade, toda essa linha aqui precisa recuar, né? Para não ficar esse espaço entre linhas que é muito perigoso. A maioria dos gols que o Corinthians toma é porque esse recuo, essa recomposição não foi feita no time necessário. Quando não é feito, aí a pressão alta realmente é a solução, é a saída que o Corinthians encontra. Em bloco baixo, normalmente, é o 4-1-4-1 mesmo, mas é possível até ver, em momentos que o adversário leva a bola para uma região do campo específica, a gente enxergar um 4-2-3-1, com umas linhas um pouco mais estreitas, enxergar o ponta saindo de um lado, vindo para o outro aqui. A gente vê muito o time estreitando, né, e marcando mais nesse 4-2-3-1 também na fase defensiva em bloco baixo. O time chegou a jogar algumas partidas no 3-4-3 ou 3-4-2-1, como vocês preferirem. Uma dessas partidas foi contra a Portuguesa, aqui do Rio de Janeiro, né, na Copa do Brasil, um jogo que o Vitor Pereira mesclou bastante, né, a utilização dos titulares. O time jogava com essa organização e ele explicou os porquês, né, de jogar dessa forma. Primeiro, para obter a largura total do campo, amplitude com esses homens abertos, né? Inclusive para poder fazer inversões e acomodar melhor determinados jogadores. Contra a Portuguesa, ele usou o Gustavo na ala direita e o Lucas Piton na ala esquerda. Jogadores que são verticais, que são rápidos para poder fazer jogadas de linha de fundo. O Adson e o Juliano jogaram aqui mais próximo do atacante mais avançado, porque eles se sentem mais confortáveis atuando mais próximo do gol. E o Fábio Santos foi um dos terceiros zagueiros para ele poder se desgastar menos. Essa também foi uma justificativa muito boa que o Vitor Pereira usou. Inclusive ele usou também essa escalação contra o São Paulo. Muita gente achou que ele estava tentando espelhar o sistema do Rogério Ceni, né, com 3 zagueiros, mas na verdade as estratégias foram buscando isso. Menos desgaste, maior amplitude e acomodação de alguns jogadores, né, em funções que são mais simples de ser desempenhadas por eles, pelas características deles, e também para automatizar um pouco mais os movimentos, porque esse time marcava em bloco baixo no 5-4-1 também. Então essa foi a análise do Corinthians, do Vitor Pereira, time que está aí galgando posições, né? Tá aí brigando pelo título, pouca gente imaginava. Você acha que o Corinthians vai manter esse pique? Pode beliscar em um título, própria Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro mesmo, já que ele está disputando aí nas primeiras posições, largou muito bem no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Vitor Pereira tenha dito, né, que ele não tinha varinha mágica, eu acho até que ele acertou esse time muito rápido, inclusive fazendo com que o elenco todo, né, seja rodado, seja utilizado, todo mundo tenha uma boa minutagem e nenhum jogador fique assim insatisfeito, né? Esse time ainda vai receber o Yuri Alberto. Eu sempre tenho que bater nessa tecla, porque pode impactar na titularidade do Roger Guedes, pode impactar na frequência de jogo que o William faz pelo lado direito, porque ele pode mesclar um pouco mais a utilização do William com o Roger do lado esquerdo. Teve uma tretinha aí com o Roger, que não queria fazer determinados papéis, queria jogar só por um lado, só pelo outro, não queria fazer outros papéis táticos importantes, chegou a pegar uma geladeira aí com o técnico português, mas enfim, voltou a ser importante, voltou a marcar,
voltou a ser utilizado, principalmente depois da saída conturbada do Jô, ficaram menos opções ainda no elenco. Com a chegada do Yuri Alberto, outros jogadores podem sair, mas até o momento da gravação desse vídeo está todo mundo por lá ainda no Corinthians, beleza? Então essa foi a nossa análise, comenta aí o que você achou, se tiver algo a acrescentar, fique à vontade, alguma correção para fazer em relação à escalação, posicionamento, também pode ficar à vontade, vamos debater, você me ajuda aqui a fazer o conteúdo do canal também, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!